Você vai mesmo terminar 2025 sendo um odre velho, com pensamentos velhos, com escolhas erradas, com escolhas precipitadas, com sentimentos aí dentro do teu coração? Ou você pode dizer, não, bispo, eu estou firme, eu estou aqui cada dia crescendo com as palavras, eu estou tendo humildade de ouvir cada palavra, de aprender com cada palavra, de crescer com cada palavra. Não, 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 eu estou atento aqui, eu estou vigiando, estou buscando cada dia mais o que Deus quer de mim, o que Ele quer que eu faça, porque eu não vou perder os portais e as oportunidades. Porque a palavra profética de 2026 ela vai levar a igreja para um patamar, para um nível que em 30 anos ainda a gente não foi, a gente não viveu, mas agora, a partir desses 30 anos, nós vamos viver. Por quê? Porque nós temos sido preparados, nós temos sido forjados. Deus, obrigado, Pai. Nós damos início ao projeto Casa Firme, onde nós temos, Senhor, uma oportunidade maravilhosa. Sempre podemos, Senhor, decidir como nós vamos viver a nossa vida, como nós vamos, Senhor, conduzir cada área da nossa vida, ainda que o Senhor venha permitir nós passarmos pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes é o Senhor mesmo quem permite cairmos dentro da fornalha de fogo ardente. O Senhor permite a gente cair, mas o Senhor está lá nos tirando. O Senhor permite cairmos na cova de leões. Muitas vezes chegamos, Senhor, ao limite em situações que parece que nós não vamos sair dela. Mas a verdade é que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Às vezes uma coisa dura, demora, fica, meu Deus, lá por um determinado tempo. E muitas vezes nós, por nós mesmos, nós já tínhamos resolvido aquilo, já tínhamos tirado aquilo, já tínhamos, Senhor, sanado, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopera, Senhor. Nós estamos aqui porque nós aprendemos na Sua palavra que nós não somos nada sem o Senhor. Não temos nada, não podemos nada, não vamos chegar, Senhor, a lugar algum sem, meu Deus, verdadeiramente o Senhor. Ó Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor aqui nessa manhã, ajuda as pessoas a se livrarem, meu Deus, dessa dependência que muitas vezes as pessoas colocam, elas colocam sobre sentimentos, e por conta dos sentimentos elas deduzem, por conta dos sentimentos, Senhor, elas inventam, por conta dos sentimentos elas são enganadas, por conta dos sentimentos, Senhor, elas acham uma coisa que não é verdade, elas, meu Deus, imaginam uma coisa que aquilo não é real. Eu peço, Espírito Santo de Deus, não nos deixa, Senhor, nos perdermos. O Senhor disse que por aumentar o pecado, o amor das pessoas, Senhor, o amor das pessoas, o amor delas esfriaria. O maná que tinha sabor de mel, agora não tem sabor de mais nada. O prazer que ela tinha pelas coisas espirituais, agora ela já não tem mais, Senhor, aquele mesmo prazer, aquela mesma vontade, Senhor, de poder desfrutar, de poder viver, de poder fazer, de poder realizar. Não há, eu peço, Espírito de Deus, se faça aqui nessa casa firme, se faça presente. O Senhor
Meu Deus vai falar conosco em vários horários, às 7, 9, 15, meio-dia, às vezes é 9h30, depois às 23, às 2, meu Deus, às 5, às 7, fora as orações, os clamores que teremos nesses períodos. Senhor, eu creio que quando uma pessoa ela deixa a transmissão ligada na casa dela, é aquela que não pode estar aqui, e essas orações, esses louvores, essas mensagens, meu Deus, vão, meu Pai, sendo, meu Deus, liberados. Meu Pai, eu creio que vai inundando a casa dela, vai mudando a atmosfera, vai mudando coisas, Senhor, ambientes pesados vão sendo, meu Deus, transformados em ambientes leves, saudáveis, abençoados. Então, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que aqui o Senhor possa fazer uma grande obra e que ninguém, meu Deus, fique da mesma maneira, mas que haja um desejo ardente de te honrar, de te agradar, de te servir, de se encher do Senhor e da tua presença. Eu te amo, Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo. Eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui, por esse privilégio, por essa honra de poder fazer parte desse trabalho. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Diga aí, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor reservou o melhor para o final. Diga comigo, faltam 9 dias. Diga, para finalizar este ano. Diga comigo, mas eu vou encerrá-lo como o melhor ano da minha vida até então, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza? Bom, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Eu vou ler na versão a mensagem, capítulo 47. Ezequiel 47, na versão a mensagem. Que diz assim: Ele me levou mais uma vez à entrada do templo, e vi água jorrando por baixo do pórtico do templo, para o leste. O templo estava voltado para o leste. A água jorrava do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me conduziu para fora pela porta norte e me levou pelo lado de fora para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte de baixo da frente sul do templo. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir e mediu 500 metros, levando-me pela água, diga comigo, levando-me pela água que dava no tornozelo. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós já ouvimos essa palavra sexta-feira. O Senhor nos volta a falar sobre a importância de nós termos um crescimento espiritual. Às vezes a gente está aqui pregando a palavra, e o que é que a gente, como pregador, decide em Deus acreditar? Que as pessoas vão pegar as palavras e elas vão usar a palavra
para curar todas as feridas que ela tem na vida dela. Porque a única coisa que tem o poder de curar é a palavra. Essa passagem, ela revela que aquele lugar aonde tinha alguma morte, aonde havia alguma coisa que não tinha vida, é nítido de nós vermos a palavra dizendo que o rio passava e aonde ele passava, tudo que estava precisando ser transformado e mudado, o poder vivificante, purificador, transformador que essas águas elas tinham, elas não deixavam as coisas do mesmo jeito. Então diga comigo, onde a palavra ela entra, ela muda. Muda? Você acredita nisso? Mas aí vem aquela pergunta. Por que algumas pessoas têm tudo para serem curadas e elas não são curadas? E quando eu falo de cura, aqui eu não estou falando nesse presente momento. Você pode até colocar como a cura física, mas meu ponto aqui não é a cura física. Porque a cura física ela é uma consequência de uma cura interna. Algumas pessoas, o que acontece com elas? Elas não querem ser curadas, elas acreditam tanto nas mentiras do diabo, que é mais confortável viver com as mentiras do diabo, ou elas se acostumaram tanto viver com a ferida aberta, que quando chega alguém igual Davi, que vê Golias afrontando o exército do Deus vivo e a nação de Israel. E para mim, posso falar uma verdade? Diga comigo, Saul já estava se acostumando, diga, com o grito do Golias. Porque como que dá para aguentar e dá para se acostumar com Golias gritando pela manhã, gritando à tarde, e a única reação que eles acabavam tendo naquele momento era fugir, se esconder. Davi, cheio de Deus, ele ouve uma vez o grito do Golias e ele diz, não, eu quero matar esse Golias, eu vou resolver esse problema, porque eu não quero isso para a nação de Israel. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ele não aceitou aquilo por mais um dia. Então, a Bíblia está falando que essa água, ela saía debaixo da soleira e ela saía do santuário. E quando a gente fala da água, a gente está falando da palavra, a gente fala da água, a gente está falando do Espírito. Para onde está indo essa palavra? Para onde está indo essa palavra que você diz que você está ouvindo? O que tem acontecido com algumas pessoas que elas preferem viver de deduções, elas preferem viver de mentiras, elas preferem viver de imaginações. Ah, eu imagino, ah, eu deduzo, ah, eu acho. Por que você não fica com a certeza da palavra? Por que você não confia no que a palavra está falando para você e o que ela está te orientando a fazer? Porque deixa eu te falar uma coisa, na sexta-feira, quando a bispa trouxe a palavra, ela deu alguns exemplos, mas todos os exemplos que ela deu de lideranças, de líderes de igreja, um filho, igual o escritor da vida, A Vida com Propósito, que o menino caçula de 20 e poucos anos,
Ele tem a capacidade de ter tirado, ele tirou a vida dele. Você ver alguém da sua casa tirar a sua vida, você sabe para onde aquela alma ela foi. Eu não sei exatamente o que esse homem ele sentiu, ele pensou quando ele recebeu a notícia que o filho dele, mas que isso vem como uma derrota, como um fracasso, como uma dor que, de forma natural falando, é como que irreparável, perdi. Esses dias atrás, eu estava atendendo um pastor aqui, ele veio aqui na igreja para falar da filha dele para mim. A filha dele não é obreira, mas a filha dele é uma voluntária, apoia, ajuda aqui na igreja. Ele usou uma seguinte expressão para mim, ele disse assim, bispo, a minha filha não me ouve. E eu vou dizer para você que eu fracassei como pai. Porque quando você tem um filho que ele já não te ouve, a tua família, ela já não te ouve. Isso é um dos maiores fracassos, principalmente para um homem igual eu que estou pregando a palavra para as pessoas. E eu não nego que às vezes eu fico tentando relutar com ele, mas eu fracassei como pai. Eu fracassei na minha casa, na minha família. Ei, se eu fracassar em casa, eu já fracassei na vida. Se eu não sou ouvido dentro de casa, eu não serei ouvido em lugar nenhum. Se eu não consigo ajudar os meus de casa, o que adianta? Igual Davi. Davi não teve muito sucesso? Teve ou não teve? E dentro de casa? Qual foi o sucesso que Davi teve? Talvez o único que ele teve foi antes da sua morte ver seu filho Salomão podendo liderar no lugar dele, substituir ele. E Davi, tudo que ele pôde fazer para preparar Salomão, ele preparou. Mas ele perdeu Aminon, Abisalão, Adonias, o primeiro filho que a Betseba teve com ele, na imoralidade. Ou seja, deixa eu te perguntar, para onde foi? Se Aminon não se arrependeu, para onde foi Aminon? Para onde foi Abisalão? Para onde foi Adonias, que Salomão matou? Você já parou para pensar? De você lutar, 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 lutar. Mas será que eu estou lutando da maneira certa? Alguém virou para mim e usou uma seguinte expressão: ah, eu já fiz de tudo para ser curada e até hoje eu não fui curada. Gente, eu fico imaginando assim, ó, pensa aqui comigo. Eu vou falar por mim, deixa eu dar o meu exemplo, que fica mais fácil do que eu falar de alguém. Deixa eu dar o meu exemplo. Bispo, por muito tempo o senhor teve problemas emocionais, problemas com feridas? Tive. Eu tive. Mas sabe uma coisa que eu agradeço a Deus que eu tive e que disso eu me orgulho? Diga comigo, nunca deixei de acreditar que eu alcançaria a minha cura. Eu nunca. Eu nunca deixei de acreditar que eu viveria. Eu só não sabia como. Ah, mas o senhor não ouvia? Eu ouvia, mas eu não sei te explicar. Era um negócio tão enrustido, tão enraizado, era um negócio tão assim que
Eu ouvia a palavra, mas eu não sei te explicar. Eu vou crer que há um tempo determinado para todas as coisas. Porque eu não sei nem quantas vezes eu já cheguei, subir em altares das nossas igrejas, porque eu já cheguei a passar por algumas igrejas nossas. Eu não sei nem quantas vezes eu abri jejuns, eu não sei nem quantas vezes. Aí vai falar assim: ah, mas o senhor não era? Eu era, mas eu não sei te explicar. É um nível de cegueira tão desgraçado, é um negócio assim. Mas lá dentro ainda, lembra que a palavra fala que havia algo bom em Judá? Lembra disso ou não? E o senhor falou isso para mim: meu filho, ainda há algo bom aí dentro de você. E eu me agarrei a isso, igual o Jabes. O que eu vou fazer para arrancar essa marca negativa da minha vida? O que eu vou fazer para arrancar esse problema que a minha mãe diz que eu sou um causador de dores? Ele clamou, ele buscou a Deus, ele orou a Deus: Senhor, eu quero um fim nessa situação. Eu não vou lembrar a data, eu não vou lembrar o dia, eu não vou lembrar, eu acredito que foi um conjunto de coisas que aconteceram que, quando eu deixei a palavra entrar sem mentiras. O que é deixar a palavra entrar sem mentiras? Porque às vezes você está ouvindo a palavra, você fala que está deixando a palavra entrar, mas a hora que você sai lá fora e que você vai lidar com a sua vida, qualquer coisa ainda te afeta, qualquer coisa ainda te rouba, qualquer coisa ainda acontece. E ainda você, não, eu mudei. Não, você não mudou. Porque quando você muda, você é uma pessoa livre, você é uma pessoa leve, você não está preocupado com a opinião das pessoas. Sexta-feira, entrou uma mulher aqui na igreja que ela queria, porque queria entrar na igreja para resolver um problema com o irmão dela. De tudo quanto era jeito, ela disse: eu vou fazer barraco, eu vou estragar esse culto. Eu falei: você não vai entrar aqui dentro de jeito nenhum. Você quer resolver seu problema, você resolve seu problema com quem? Quando ela estava na rua, ela me xingava: seu lixo, você é um lixo. Pergunta se em algum momento eu quis pegar um pedaço de pau, alguma coisa, para fazer alguma coisa com ela. As pessoas, elas dão o que elas têm. Eu lá estou preocupado que alguém está me chamando, está me julgando, está me criticando. Eu estou preocupado com o ponto de vista de Deus. O que o Senhor ele está falando ao meu respeito e o que eu tenho de consciência, porque eu tenho uma consciência muito viva de saber o que a palavra está falando e de jamais passar por cima da minha consciência. Diga comigo: a coisa mais perigosa, diga, na vida de um ser humano, é ele passar por cima da sua consciência. Não passa por cima da verdade, não passa por cima do que você já sabe, não passa que a tua mente vai cauterizar. Não passa. Se você passar por cima, o juízo vai chegar. Deus vai tratar com você. Então, volta aqui o versículo, minha filha, do 3 em diante. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir e mediu 500 metros, levando-me pela água que dava no tornozelo. Quando a gente fala de tornozelo, a gente está falando de escravidão. Então, essa água que batia no tornozelo, ela está falando de pessoas que a condição dela no momento, você vê, a água chegava até um ponto daquela pessoa? Chegava ou não chegava? Ó, ele pegou a trena, ele começou a medir, andando sobre aquela água. Ó, eu andei 500 metros, a água está batendo aqui no meu tornozelo.
Que altura que a água está batendo? A água está chegando no tornozelo? Tá ou não tá? A altura que ela tem é até o tornozelo? Sim ou não? A água, ela estava correndo. Ela estava passando ali por aquele trecho do rio, mas a altura daquela água ainda ela batia no tornozelo. Então eu te pergunto, tinha água ali? Mas a altura era funda ou era bem rasinha? O máximo que ela chegava era até o tornozelo? Sim ou não? Então eu te pergunto, quantas pessoas que estão ouvindo a palavra, mas elas estão espiritualmente ainda no raso? E o que está mantendo elas no raso? A escravidão mental. Ele estava em contato com a água, tinha água, ele estava andando sim aonde tinha água. Não, tinha água, a água estava, a altura que ela chegava, batia no tornozelo. Mas ela está numa condição onde a palavra não está podendo mudar a vida dela. Por quê? Porque isso revela que essa água no tornozelo, ela ainda ela está numa condição espiritual como uma pessoa escrava. Ela não foi liberta ainda. Ou seja, às vezes a sensação é, né, uma igreja que prega tanta palavra, a palavra não está sendo suficiente na vida dela, para um lugar que prega tanta a palavra não é suficiente, né? Vai falar, meu Deus do céu, então que palavra que tem que pregar aí? Não é falta da palavra. Diga comigo, não é falta de palavra. Diga, é falta dela acreditar na palavra. Ela não acredita na palavra ainda. Quando a gente acredita na palavra, o que a gente vai fazer com essa palavra? A gente vai fazer o que Davi disse: escondi tua palavra no fundo do meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você tem uma ferida aberta, o que você vai fazer com aquela ferida aberta? Você vai fechá-la. Você vai colocar alguma coisa. O dia que eu cortei o dedo, eu estou dando esses exemplos porque eu acho que ajuda muito as pessoas a entender. Esses dias atrás eu acabei cortando o dedo, e aí a mulher que estava lá, ela virou e falou, não, tem que enfaixar. Não, não vai enfaixar, não vai botar nada. Não, só bota um band-aidzinho aqui, bem daquele, bem simplesinho, sabe? Da cor de pele. E já já isso aqui vai fechar. Já já. Só, eu não quero que fique aqui escorrendo sangue, eu quero só que feche aqui, ó. Fecha aqui bonitinho, certinho, já já vai fechar. Vai cicatrizar. O próprio organismo, o próprio corpo vai fazer o que tem que fazer. Dito e feito. Aí o que acontece com muitas pessoas? A palavra, ela não está sendo na vida dela o remédio que cura, que cicatriza, que fecha a ferida. Por quê? Porque a vida dela é sempre viver remoendo coisas que ela perdeu na vida. E aí ela não supera as perdas, ela não supera o passado, ela não supera o tempo perdido, e aí ela é capaz agora de inventar, de mentir, de falar o que quer que seja. Eu vejo isso acontecer direto. Direto. Mas isso revela o quê? Escravidão. Diga comigo, essas pessoas estão desperdiçando a dor que elas, diga, tiveram, sentiram. Você desperdiça a dor ou você aprende com as dores? Fala a verdade para você. Todas as dores que você teve na sua vida, hoje você pode dizer que você aprendeu com elas e continua aprendendo, ou você vem desperdiçando elas? Porque tem pessoas
que elas querem controlar coisas, pessoas, que o Senhor já falou para ela: você não tem controle de pessoas. Você não tem controle, não tem como você controlar o que ela pensa, controlar o que ela fala. Não tem como você controlar o que ela faz. Às vezes tem dia que você fala assim, meu querido, às vezes eu pego alguns casos, você fala, meu Deus, tudo que eu queria era poder abrir a cabeça, sabe? Não tem um jeito de abrir assim um sistema que a gente abre e aí a gente vê tudo que ela está precisando, a gente vai lá, bota tudo assim dentro. Não tem exames aí que o doutor, a doutora vai falar assim, ó, teu corpo, teu organismo está precisando disso, assado, frito. Eu vou botar aqui vou te passar uma receita aqui, você vai lá, compra, é tudo barato, não vai ser nada caro, faz isso, faz aquilo, pá, 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 vai lá e bota, acabou, está resolvido, está sanado, você não tem mais dor de cabeça com isso. Igual um computador, não tem computador aí que você pode ir lá e faz uma programação, igual aqui, ó, o ar-condicionado, eles me ligaram o ar, não sei qual é a temperatura, mas não importa. Ele está programado para poder refrigerar aqui o altar que para mim estava quente. Ele está refrigerando, talvez você pode não estar ouvindo o barulho dele, mas ele está refrigerando, ó o ventinho dele, ó, que frescor, que maravilha. Ele não vai fazer outra coisa, não vai sair outra coisa do ar, só se der algum problema, alguma coisa. Tá entendendo ou não? Ele foi o quê? Programado. Então eu pergunto, dá pra gente parar e fazer na nossa vida a programação certa? Sim ou não? Sim ou não? E o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Eu preciso descobrir primeiro quais são as programações erradas. Eu estava lidando com um caso, e aí a mulher falou que alguém falou uma palavra para ela mas muito forte, assim, que ela só faltava chorar, assim, copiosamente. De tanto que ela estava chorando. Não, porque falaram. Aí, sabe, quando a pessoa vai falando, vai lembrando, o negócio vai doendo ainda mais. Eu falei, eu só quero saber de uma coisa. Por que você está fugindo da verdade? Ela já não gostou. Como assim a verdade? Você está fugindo da verdade. Existe uma verdade. Diga, existe uma verdade sobre mim. Qual é a sua? Não, porque ela falou. Não, eu quero saber qual é. Jó falou para a mulher dele: aceitastes o bem de Deus com prazer e o mal você não quer aceitar. Talvez você está tratando essa verdade como um mal. Qual é a verdade? A verdade é que o que essa pessoa falou a seu respeito é verdade. E você não quer lidar com essa verdade, você não quer admitir, porque sua preocupação está com a imagem, o que vão pensar, o que vão falar, como vão lhe ver. Isso representa que são pessoas que a água está batendo no tornozelo. Ela não cresce, ela não sai do raso. Ela é uma eterna criança. Tem gente que quer ser tratado como criança. Tem gente que quer a papinha de criança. Daqui a pouco a minha criança que nasceu agora há pouco, ela vai começar a comer papinha. Então você tem que preparar papinha. O que eu vou botar nessa papinha? O que dá para colocar para deixar o negócio bem forte? Então eu vou comprar papinha de criança e vou te dar a papinha de criança. Entendeu?
Precisa que alguém vai lá e prepara, bate no liquidificador, e aí vem com aquela mistura daqueles legumes maravilhosos. Agora vamos dar na boquinha, deixa, porque ela é uma bebezinha ainda, ela não aceita ouvir, ela não aceita lidar com as suas verdades. A água está batendo no tornozelo e só ela que não está vendo. A água está batendo no tornozelo. Aí ela quer tentar mudar quem ela não tem poder de mudar. Por que eu vou continuar tentando, me esgoelando? Eu vou ficar aqui tentando, brigando, discutindo e criticando e cutucando e falando que alguém, você tem que mudar. Ela não quer mudar. Diga comigo, todo viciado precisa manter o seu vício, alimentar o seu vício. Então, quando uma pessoa não tem dinheiro para comprar uma droga, o que ela faz? Ela quer usar droga. Se ela precisar roubar, ela vai roubar? Sim ou não? Um dia que eu lidei com um caso desse, a gente estava ajudando um rapaz, isso já faz quase 2 décadas já. E o rapaz estava usando droga, a família pediu para ele ficar alguns dias na igreja. E ele, naquele processo de libertação, ele me pega, ele sai da igreja no horário, ele não pede liberação, não avisa. E o cara vai lá na casa da mãe dele, na hora que a mãe estava dormindo. E adivinha o que ele fez? Pegou a bolsa dela, pegou os dinheiros que ela tinha, passou aquela noite todinha usando droga. Todo mundo acorda pela manhã, um acorda, cadê a criatura? Outro acorda, cadê meu dinheiro? Eu falei, eu nunca vi uma coisa, eu nunca tinha presenciado uma cena, uma situação dessa na minha vida. Aonde as pessoas são capazes, elas arrumam energia, elas arrumam força, elas arrumam disposição, elas fazem qualquer coisa para alimentar o vício delas. Então, peraí, às vezes a gente fala, nossa, esse cara é um nóia, é isso. Não, e os nóias espirituais? E os viciados espirituais? Em conflito, em murmurar, em reclamar, em falar bobagem, em falar asneira, em viver brigando, discutindo, julgando a vida dos outros. A Bíblia fala, diga comigo, que Israel ficou impaciente. Como é que Israel ficou? E aí eles viram para Moisés, se volta contra ele, se volta contra Deus. Porque nós não temos outra coisa para comer aqui, a não ser esse maná horrível. Jesus, a casa caiu para eles. Agora o maná ficou horrível. Deixa eu te perguntar, você tem problema com impaciência? Você é uma pessoa muito impaciente? O que você já chegou a fazer por não controlar a paciência? O que você já chegou a falar por não controlar a paciência? Até que ponto você já chegou na vida por não conter a paciência? Você falou bobagem, você falou besteira, você teve alguma decisão inconsequente. O que você já chegou a fazer? Quais foram os problemas que você teve na sua vida por não ter tido paciência?
Você já teve alguma perda por não ter tido a paciência? Porque o povo de Israel, eu não lembro agora, mas a Bíblia fala que haviam serpentes no deserto e o Senhor permitiu que elas viessem ao acampamento e elas mataram a mordida daquelas serpentes. Quando elas vinham e liberavam o seu veneno sobre aquelas pessoas, não dava tempo, elas já morriam. E morreu milhares de pessoas, porque a maioria foi um contaminando o outro, um falando pro já não está aguentando mais esse maná, o maná perdeu o sabor, o maná aqui pra gente é uma comida desprezível, uma comida horrível, eu não quero mais maná, eu não quero mais comer maná. Ah, mas não foi você que pediu para sair do Egito? Você não tinha pedido para sair do Egito, não? Ontem à noite, no culto das 18, eu dava vários exemplos do cuidado que Deus teve com Israel, que revela o cuidado que Deus tem tido com você. Então vamos anotar os cuidados que Deus teve com Israel. Deus deixou Israel continuar morrendo no Egito ou libertou eles? Hã? Eles saíram do Egito pobres ou eles saíram abastados de ouro, prata e tudo que eles pediram para os egípcios? Hã? Quando sai do Egito, Deus botou um ar-condicionado para eles durante o dia ou deixou eles queimando com aquele sol do deserto? Hã? Botou uma nuvem, uma coluna de nuvem. E à noite, deixou eles morrer de frio, fala a verdade. Ou botou lá uma coluna de fogo? Vai anotando cuidado. Quantas vezes eles precisaram usar o ouro, a prata ou algum outro dinheiro que eles tinham lá com eles para comprar roupa, para comprar calçado? Porque eles andaram 100 metros no deserto e já furou o calçado, já rasgou, já estragou, a roupa envelheceu, a roupa ficou... quantas vezes? Nenhuma. Eles eram ricos, eles eram prósperos, eles tinham cuidado a todo momento, eles eram protegidos a todo momento. Diga, não faltava nada. Diga, todas as vezes que houve uma necessidade, diga, Deus supriu. Aí eu pergunto, todas as vezes que você precisava de algo, havia uma necessidade de algo, ainda que parecia que demorou, tá demorando. Não, Deus cuidou, Deus salvou, Deus livrou, Deus supriu ou não supriu? Eu estou tendo problema aqui nessa área aqui. Deus foi lá e te ajudou a resolver aquele problema ou não te ajudou? Então eu pergunto para você. Você vai viver mesmo de forma impaciente? Porque quando as coisas não acontecem da maneira que tem que acontecer, tem que acontecer o quê, meu filho? Deus primeiro ele está mais interessado na tua mudança interna do que externa. O problema é que algumas pessoas não aprenderam a lidar com aquilo que acontece com elas. Porque o problema não é o que me acontece. Aconteceu algo. Tá, o que é o cara? Vamos lá, o escritor do livro Uma Vida com Propósito. Ele perdeu o filho. O filho dele foi para o inferno. Então a vida dele acabou, parou, estacionou, não tem mais o que fazer, encerrou. Foi isso que ele fez? José foi jogado pelos irmãos num poço depois. Deixa eu te perguntar.
que os irmãos de José fez com o dinheiro que eles ganharam da venda do José? Hum? Será que eles tiveram paz com aquilo depois? Mas e o José? Perdeu a paz, a alegria dele? Definhou, não comia, entrou em depressão? Foi assim que o José viveu? A gente sabe que não foi, gente. Como é que o José viveu como escravo na casa do Potifar? Como é que José viveu na prisão quando ele injustamente foi jogado? Ele viveu impaciente lá? Fala para mim. Foi assim que ele viveu? E o Davi, que foi perseguido por Saul por mais de 10 anos? Será que o Davi teve pouco ou muito desgaste com essa perseguição? Hã? Os problemas que Davi enfrentou foram grandes ou foram pequenos com a vinda, com Saul, melhor dizendo, com Saul vivo e abandonando as fronteiras de Israel para botar todos os seus soldados na cola de Davi? O que saía do Saul? Um desejo de matar Davi. O que saía de Davi? Diga comigo, desejo de agradar a Deus. Ele teve oportunidade de resolver aqueles problemas, não teve? Fala a verdade aqui, a gente não tem momentos que a gente fala, Senhor, deixa eu trabalhar no teu lugar, deixa eu resolvo isso aqui rapidinho, Senhor. É assim ou não é? Mas quando a gente aprende que há um tempo determinado para todas as coisas, o que a gente faz? A gente suporta? A gente espera? A gente resiste? Ou a impaciência não está deixando? Ou você fala precipitadamente? Ou você alimenta pensamentos que você não devia alimentar? Esse povo aqui pegou problema para a vida deles, porque eles falaram que eles não podiam falar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A língua, ela tem poder. Eu falei algo novo, fala a verdade. Hã? Não é novo isso? Ó, nós descobrimos a roda. A língua tem. E o que você está fazendo com esse poder? O que você está fazendo com o poder que Deus te deu? O povo de Israel, movido pela impaciência, falou bobagem. O Davi, ele não falava bobagem. O José, ele não falou bobagem. Eles usaram aquela dor, as dores, né? Não podemos dizer uma dor, as dores. Eles usaram aquelas dores. Eles usaram. Agora, eu pergunto uma coisa para você: que dor que Israel estava vivendo, se eles eram cuidados de todas as maneiras? Se não faltava nada? Ah, é que eu enjoei do deserto, eu enjoei do maná. Ah, e a sua insatisfação, meu filho. Porque quem pediu para comprar isso aí foi você. Quem pediu para Deus para ter isso aqui foi você. Quem falou que queria muito, que sonhava com isso, foi você. Você que pediu, você que falou que sonhava. Ai, tudo que eu quero é isso para mim agora ficou ruim, agora eu enjoei. Eu acho que tem um aplicativo aí que o pessoal costuma vender coisa que ele chama enjoei, é ou não é? Tem gente que exato, eu enjoei desse tênis, eu enjoei dessa roupa, eu enjoei desse cachorro, desse papagaio, eu enjoei desse marido, dá para botar ele para vender lá no Enjoei? Bota lá no aplicativo, eu enjoei, quem quer? Você está entendendo ou não? Tem aplicativo aí de gente que coloca, eu enjoei desse filho, sabe, não quero mais, eu gerei ele, mas eu vou dar ele para alguém.
Já pensou? Mas não é de hoje, infelizmente. É que a gente sabe que uma coisa dessa, alguém chegar e fazer, você sabe que isso vira notícia. Mas a verdade tem gente que internamente, ele é tão escravo, a água está batendo só no tornozelo. Ele não cresce, ele não avança, ele não sai do lugar. O rio está levando ele para uma crescente, para uma vida de progresso, mas não cresce. Ele não acompanha o crescimento. Tem gente que não acompanha o crescimento. Tem gente que não acompanha o crescimento. 22 de dezembro. Daqui 9 dias o ano vai acabar. Você vai mesmo terminar 2025 sendo um odre velho, com pensamentos velhos, com escolhas erradas, com escolhas precipitadas, com sentimentos aí dentro do teu coração? Ou você pode dizer, não, bispo, eu estou firme, eu estou aqui cada dia crescendo com as palavras, eu estou tendo humildade de ouvir cada palavra, de aprender com cada palavra, de crescer com cada palavra. Não, eu estou atento aqui, eu estou vigiando, estou buscando cada dia mais o que Deus quer de mim, o que Ele quer que eu faça, porque eu não vou perder os portais e as oportunidades. Porque a palavra profética de 2026, ela vai levar a igreja para um patamar, para um nível que em 30 anos ainda a gente não viveu, mas agora, a partir desses 30 anos, nós vamos viver. Por quê? Porque nós temos sido preparados, nós temos sido forjados. E sabe qual que é a verdade? A verdade é que tem pessoas que, às vezes, elas precisam exatamente disso, de décadas e décadas de preparação para ela poder chegar nesse ponto. Está entendendo ou não? Às vezes tem gente que fala, não, mas eu queria que já acontecesse agora. Tem coisas na sua vida que não vai acontecer da noite para o dia. Tem coisas que talvez vai precisar de uma década, talvez de 2 décadas. Talvez o exemplo do nosso ministério. Tem coisas que ainda, tem projetos que o ministério tem, que eles ainda não aconteceram. Mas isso não quer dizer nada, eles vão acontecer. Ah, mas isso, bispo, mas e aí? Já vai fazer 30 anos. Exatamente, tem gente que talvez ele não tenha a paciência, diga paciência, diga aí a disposição de esperar. Porque eu te pergunto uma coisa. Abraão demorou 25 anos para ter o filho da promessa. Foi fácil? José demorou 13 anos para se tornar o governador. Davi demorou 13 anos para se tornar o governador. Foi fácil essa fase na vida deles? Você já viveu uma fase difícil na sua vida? Já? Você já saiu dessa fase ou você ainda está nessa fase difícil? E como é que você vai terminar essa fase? Porque como termina é o que importa, é o que determina. É como a gente termina. Então eu quero te convidar a ficar em pé, pegar teu propósito da mudança, fechar seus olhos. Com os olhos fechados, com a mão no coração, ouça o que eu vou falar para você. Acredite, quanto mais você se esvaziar da sua própria vontade, quanto mais você se esvaziar do seu eu, mais essas águas que saíam do santuário, debaixo da soleira, mais as águas, diga comigo, de Deus, fluirão. Diga na minha vida e na vida, diga de quem
cruzar o meu caminho. As águas nos tornozelos fala de escravidão. Só que diga comigo, este rio, estas águas, diga, elas trazem libertação para todo tipo de escravidão. Aí eu pergunto para você, hoje você que ainda não foi curado, não foi liberto, você vai ser curado? Você vai ser liberto? Você vai dar lugar para essa mudança? A água que eu não li, mas ela fala que a água, depois que foi medido mais 500 metros, ela bateu nos joelhos. Ela significa uma vida de oração, consagração e humildade. A água nos lombos, ou seja, na cintura, ela representa a força. À medida que avançamos, nós vamos nos fortalecendo em Deus cada vez mais. Então eu tenho uma fé mais forte, uma fé mais madura, uma fé mais obediente, uma fé mais resiliente, uma fé mais perseverante, mais determinada, uma fé mais bem resolvida, uma disposição de agradar a Deus, de se manter puro diante de Deus. Agora, o rio cresceu, aumentou e se aprofundou. Um rio de água pura que trazia remédio para todos os males. Diga comigo, eu vou acompanhar. Diga o crescimento. Diga desse rio. Diga, não vou ficar no tornozelo, nem no joelho, muito menos na cintura. Diga comigo, ficar na cintura pode até ser bom. Diga, ficar no joelho pode ser confortável. Diga, ficar no tornozelo, diga, pode parecer até um lugar tranquilo. Diga, mas o que eu preciso é nadar. Diga, eu tenho que aprender a nadar. Diga, no espírito. Diga, eu preciso agora crescer de tal maneira. Diga que a minha fé, ela se torna uma fé madura. Diga, resiliente, resistente. Diga que suporta qualquer problema, qualquer pressão. Então, com a mão no coração, você que tem problema com a impaciência, o que você vai fazer com isso? Você vai continuar sendo impaciente? Você vai continuar, às vezes, falando da vida dos outros, julgando os outros, criticando os outros, sabe? Muitas vezes com essa boca pesada, falando o que não devia falar, sabendo que a língua tem poder, muitas vezes remoendo, pensando coisas que não devia pensar. Eles trouxeram problemas graves para a vida deles quando eles abriram a boca para falar o que não deviam. Eles trouxeram problemas aonde teve gente que morreu. A língua tem poder, a língua tem poder, a língua tem poder. Você precisa usar esse poder que Deus te deu para declarar: eu já estou liberto disso daqui, eu já estou curado disso daqui. Isso não vai mais dominar a minha vida, isso aqui não vai mais roubar. Eu não vou ter mais perdas por causa da impaciência, eu não vou ter mais derrotas por causa da impaciência, eu não vou mais alterar com o meu destino por causa da língua da minha boca. Eu não vou mais estragar com alguma coisa na minha vida porque eu falei o que eu não devia falar. Eu não vou. Eu vou declarar que a partir de hoje a minha vida vai mudar. E como eu sei que a minha vida vai mudar, eu vou acompanhar o crescimento desse rio.
Eu vou para águas mais fundas, eu vou ser uma fonte de água viva, a jorrar, porque quem passar por mim, quem me rodear, vai sofrer a influência, o impacto daquilo que Deus colocou na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus de Israel, eu oro por cada vida, eu oro por cada pessoa, eu oro, meu Pai, pedindo ao Senhor, nos dê clareza, nos dê revelação da Tua palavra, nos dê entendimento, Senhor, do que está acontecendo. Quantas pessoas a gente vê falando bobagens, sendo pessoas ingratas, a ingratidão não tem memória. Uma pessoa ingrata, ela é capaz de falar o que ela não deveria falar. E ela deveria ser grata por todo o cuidado e zelo que o Senhor tem tido com a vida dela. Ela deveria ser grata por todo o cuidado, zelo, por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado, tem realizado, meu Deus, na vida dela. Meu Deus, ela deveria ser grata e dizer: Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado, tem feito, tem realizado, tem mudado, meu Pai, na minha vida. Obrigado, meu Deus, obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor cuida de mim, o Senhor tem zelado de mim, o Senhor tem abençoado a minha vida. E se alguma coisa ainda não está da maneira que está, a questão está em mim, o problema está em mim. Quem tem que mudar sou eu, quem tem que viver diferente sou eu, quem tem que agir diferente sou eu. Eu não posso mais viver alimentando e pensando as mesmas coisas. Eu não posso passar por cima, eu não posso passar por cima da minha consciência. Eu não posso permitir que a minha consciência, ela venha se cauterizar, ela venha se fechar por conta de uma inconsequência minha. Eu quero mudança, Senhor. Eu quero uma mudança na maneira de pensar. Eu quero mudanças na maneira de falar. Eu quero mudanças que não aconteceram. Eu quero essas mudanças, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida aqui nessa manhã. E eu tomo posse desse propósito da mudança. Você tendo resultados que você ainda não teve. Você vendo a glória de Deus de uma maneira que você não viu. Você desfrutando de coisas que você ainda não desfrutou. Mas que a partir de hoje você tome a decisão. Diga comigo: eu vou usar muito bem as dores da minha vida. Diga: eu não vou viver como Acás. Diga que teve muitas dores, mas não aprendeu nenhuma com elas. Diga: eu não serei um Acás. Diga: mas eu serei um José. Diga que disse aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim. Diga: mais Deus, diga: mais Deus. Diga: ele reverteu isso em uma grande bênção. Diga: em uma grande salvação para a vida de vocês. Ó Pai, levanta Josés aqui, Senhor. Aqueles que não estão enxergando o problema como problema, mas aqueles que entendem o propósito de cada coisa que está acontecendo na vida dela. Que ela entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E que não cai uma folha da árvore, se o Senhor não permitir que ela venha cair. Eu abençoo a tua vida no nome de Jesus. E eu creio que a partir de hoje, você não vai deixar a impaciência roubar bênçãos e vitórias da tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém? Amém. E amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador.
eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.